Irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Hoje vamos falar vou falar sobre as orações, a persistência na oração. Essa semana é uma semana de bênção, uma semana de caminhos abertos, da bondade do Senhor em nossas vidas, e temos que crer que coisas boas virão da parte de Deus para as nossas vidas. Tem duas mulheres que eu vou falar, vou ler os capítulos da Bíblia para que você entenda que nunca desista, mesmo que as coisas não pareçam que vão ter transformação, que vai ter mudança. A persistência na oração faz transformar a vida de pessoas. E quando uma pessoa, através de uma oração, ela transforma a vida de alguém, ela transforma também a descendência dessas pessoas e de sua família. Olha como é sério a insistência, a oração de uma pessoa com fé, esperando com fé, sem desistir. Eu vou ler o capítulo de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A outra mulher, em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha o que eu falei: persistir em oração, não parar de orar. Jesus falou para os seus discípulos para que eles não parassem de orar. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo,
Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Por isso que Jesus, as duas histórias, a da mulher cananeia, que demonstrou a sua fé, falando que os cachorrinhos comiam das migalhas de seus donos. Então ela quis dizer que Jesus, o pouco que ele enviasse para ela já seria o suficiente para libertar a filha dela. Grande a fé daquela mulher, porque ela não pediu para que ele fosse à casa dela, ela só pediu para que ele libertasse a filha dela. E Jesus libertou mediante grande fé daquela mulher. Ela se humilhou, ela se prostrou na frente dele, e se fosse outra pessoa poderia dizer: nossa, tá me ignorando, tá me deixando de lado, tá deixando de cuidar das pessoas. Ela poderia ficar revoltada, ela poderia. Quantas pessoas se revoltam porque não recebem o que pedem na hora e começa a reclamar e começa a murmurar e por isso não recebe as suas bênçãos. Vamos insistir, vamos crer que Deus está ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações, e crer que essa semana você terá boas novas do Senhor. Persista em oração. Eu vim para o YouTube para te levar a ficar mais próximo de Deus, porque essa é a minha missão aqui na terra, de levar pessoas mais próximos a Deus. Deus tocou no meu coração. Antes eu não conhecia a Deus como eu estou conhecendo, e amo falar de Deus, porque Deus é Ele quem nos socorre a todo momento. Meu irmão, minha irmã, persista em oração. Se Jesus falou para os seus discípulos em uma parábola para mostrar-lhes que devia orar sempre e nunca desanimar, com aquela mulher que falou com o juiz, contou a parábola para os seus discípulos para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Se ele falou isso para os seus discípulos, imagine nós. Nunca desista, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos desistir nunca. Em oração, com fé, esperança. Quem espera em Deus não fica decepcionado, e as bênçãos ela vem através da obediência e da insistência em oração. Não desista, porque Jesus falou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É isso que Deus quer de nós, que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você espera, sabendo que Ele vai fazer e que o tempo dele, temos que ter paciência para esperar, porque às vezes queremos as coisas com muita rapidez. A gente quer uma resposta muito rápida e depois e não queremos esperar. Aí começa a faltar coragem, ânimo. Aí começa a desanimar, pensando: não vai dar certo, eu já orei tanto, eu já pedi a Deus e Deus não deu resposta. É que Deus está trabalhando, e o trabalhar de Deus é no silêncio, e quando a resposta vem, ela vem melhor do que pensamos e imaginamos. Qualquer coisa que vem da parte de Deus, tudo que vem da parte de Deus, em relação às orações que fazemos, ela vem com muita transformação. Ela vem diferente das coisas, às vezes vem bem melhor do que a gente espera, do que você imagina, eu e você imaginamos.
Às vezes, pela ansiedade, a gente fica pensando, mas se Deus fizer assim, se Deus fizer daquele jeito, a gente fica querendo dar força para Deus, ajudar Deus a fazer as coisas da maneira que a gente imagina que poderia ser. E quando acontece, acontece totalmente diferente. Por isso que eu te encorajo a orar e deixar na mão de Deus. Não se preocupar, só esperar. Esperar sem se preocupar. Quando você deixa uma criança na escola, você vai fazer, ou você vai para o trabalho, ou vai fazer suas coisas, vai para a sua casa, seja lá o que for. Você não fica o tempo inteiro pensando o que é que ele está fazendo lá na escola, como ele está na escola, o que tá. Quando você já conhece a escola e já tem um tempo que seu filho estuda lá, você leva normalmente e vai viver sua vida. Assim, pela confiança que você tem na escola. Agora, por que não entregamos tudo para Deus e descansamos no Senhor? Hoje é dia de descanso. Descansa o teu coração, descansa a tua mente. Não fique ansioso, não fique ansiosa pensando. Faça sua oração, não desista dos seus pedidos, coloque os pedidos no canal. Faça o seu pedido para Deus, entregue nas mãos dele e confie, como aquela mulher que falou, que a mulher cananeia, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então, quando nós damos toda a credibilidade para Deus, a gente espera nele e faz como Jesus falou, não desistir, persistir na oração. Orar já agradecendo as bênçãos que Deus está enviando. Você não pode simplesmente orar e ficar achando, será que vai acontecer ou não vai acontecer? Isso é falta de fé. Então devemos orar já agradecendo pela bênção, porque as bênçãos, às vezes, é como eu falei, não vem da maneira como pensamos ou imaginamos, ou no nosso tempo, porque tem coisas que tem o tempo de Deus, mas Ele revela, Ele dá a resposta, Ele te faz se sentir melhor, se sentir em paz, porque o Espírito Santo, Ele dá a paz que excede todo o entendimento, para que nós possamos esperar o tempo de Deus, o tempo das promessas, o tempo da vitória. E aquele que crê, recebe. Aquele que espera em Deus e crê em Deus, crê na sua palavra, ele recebe as suas bênçãos. Então, eu vou orar o Salmo 91, pedindo para que o Senhor afaste de nós e das nossas famílias todos os males e perigos e que abra os nossos caminhos, que os nossos caminhos estejam abertos e que tenhamos a paz do Espírito Santo e que os anjos de Deus venham em nosso favor, trabalhem em nosso favor, abram os nossos caminhos para que a gente as nossas orações cheguem a Deus. Aquela mulher, ela quase que ela não chegava perto de Jesus, porque os discípulos já queriam que Jesus mandasse embora, mandasse embora, mas Jesus falou, Jesus não mandou aquela mulher embora, ele falou com ela. Então,
vamos continuar falando, orando, pedindo, clamando e pedindo a proteção de Deus, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que os filhos e as filhas de Deus recebam as suas bênçãos. Então, que o Senhor nos livre de todos os males e perigos e tire todo o empecilho do nosso caminho e que nem o mal nos atrapalhe, nem o mal chegue à nossa vida, nem da nossa família, e que o Senhor proteja o nosso lar, proteja os nossos caminhos, e que você seja sempre fervorosa e não desista das suas bênçãos. Não desista da sua família, não desista de ter uma vida melhor, não desista das bênçãos que Deus tem para você. Deus, ele é um Deus que ele é todo poderoso. Nosso Pai é muito poderoso e ele tem bênção para todos os filhos. Nunca olhe para a vida do outro, olhe para a sua vida, não encruze os seus braços, pelo contrário, erga os braços, ore a Deus, ajoelhe, se você pode ajoelhar, ajoelhe, clame a Deus, agradeça a Deus, já vá agradecendo. Quando você for se ajoelhar, você já fala: obrigado, meu Deus, eu estou aqui, minha família, cura, liberta, aquele que está precisando de libertação, vem com cura na saúde física, mental, emocional, espiritual. Ó Senhor, o Senhor nos cobre de bênção, o Senhor nos cobre de paz, uma paz que excede todo o entendimento. O Senhor nos dá paciência para lidarmos com as situações aqui na terra. O Senhor nos dá o teu amor, o teu infinito amor e a tua bondade e a tua poderosa proteção. E é assim que eu oro por todos os meus irmãos, o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, é com grande amor no meu coração que eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias. Agradeço, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Eu te agradeço pela proteção em nossos lares, em nossas vidas. Te agradeço, Pai, pelos livramentos. Te agradeço pelo nosso pão de cada dia. Te agradeço pelo teu infinito amor derramado nas vidas dos teus filhos e filhas, dando prosperidade do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está derramando em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias a prosperidade do Senhor.
do meu Senhor, do nosso Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E é em nome de Jesus que eu te peço, Espírito Santo de Deus, leva para Deus essa oração e que ela volte, Senhor, com as bênçãos, derramando bênçãos na vida dos teus filhos e filhas que não param de orar, que te buscam, que escutam o canal, que escutam essas orações, que sejam revertidas, Pai, em bênçãos, em paz, em saúde, em prosperidade, no teu amor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para a tua glória, Deus. Tudo é para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém.